Olá, hoje finalmente eu venho relatar o meu parto para vocês. Demorou um pouco, na verdade, demorou mais de um ano para eu relatar esse parto, mas hoje eu venho compartilhar com vocês. Infelizmente, ao longo desse vídeo vocês vão ouvir um barulho de obra, porque o meu vizinho tá fazendo uma obra aí e, tipo, eu só tenho tempo para poder gravar agora, então. Bom, antes de começar realmente o relato do parto, primeiro eu queria falar que a minha gravidez foi uma gravidez super tranquila, eu não tive problema nenhum ao longo da minha gestação. Todos os exames sempre deram ótimos, não tive muito enjoo, só minha pressão que caía um pouco se eu andasse, tipo, muito e num sol muito quente, mas não era nada demais. Quanto ao resto, tudo tranquilo. O final da minha gestação, eu senti ali algumas contrações de treinamento, mas não era todos os dias que eu sentia essas contrações de treinamento. A Luna, ela nasceu com 38 semanas e 3 dias, e um dia antes de eu entrar em trabalho de parto, eu fui à praia, e eu passei o dia inteiro na praia. Então eu fiquei bem cansada naquele dia. À noite eu cheguei em casa, tomei um banho para relaxar e logo depois eu fui dormir porque realmente eu estava muito cansada. Antes de dormir, eu comecei a sentir, não era bem uma cólica, era uma coisa assim um pouco estranha, uma sensação um pouco estranha, mas eu achei que era por causa do cansaço e fui deitar para dormir. Quando foi 5h20 da manhã, eu acordei. E nisso que eu acordei, eu senti um ploft e realmente teve o barulhinho do ploft. E aí eu pensei, nossa, será que minha bolsa estourou? Mas aí eu fiquei muito na indecisão se realmente ela tinha estourado e fui ao banheiro. Fiz xixi normal, senti que realmente uma aguinha a mais tinha descido, só que eu fiquei muito em dúvida se era só xixi ou se realmente era a água da bolsa que tinha estourado. Mas aí voltei para a cama porque eu pensei que se realmente tivesse sido a bolsa que tivesse estourado, então era melhor eu descansar, porque eu já estava esperando que fosse ser bem cansativo, já que eu queria que fosse parto normal. Então eu fui dormir. Quando eu deitei e fui mudar de posição, começou a sair tipo muita água mesmo. E aí meu marido pegou uma toalha, a gente colocou para não sujar a cama, e aí nós dois ficamos ali parados pensando em nada, porque a gente é assim, entendeu? A gente não sabe agir nessas situações. A gente sentou e ficou ali olhando para a cara do outro. E ao longo de toda a minha gestação, eu falei, amor, não conta pra ninguém quando eu estiver em trabalho de parto. Eu estudei muito, eu quero ficar o máximo de tempo que eu puder em casa, porque eu sei que isso daí vai ser o melhor, já que a gente vai ganhar no SUS. Então, vamos contar assim pra minha mãe, porque daí ela vem aqui e ajuda se ela estiver em casa, porque a minha mãe, ela iria tirar férias pra poder ficar comigo, né? Acompanhar ali o nascimento em casa mais tranquila, já que o Fred que faria essa parte de ficar no hospital comigo, e ficar os dias. Só que ela adiantou assim 15 dias, né? Então não teve jeito da minha mãe ficar. Minha mãe já havia saído para trabalhar porque ela sai para trabalhar muito cedo. E aí eu acho que ele ficou um pouco nervoso e quando ele colocou a cabeça pra fora, ele contou pra primeira pessoa e daí todo o bairro ficou sabendo e meu pai veio desesperado pra cá. E aí meu pai chegou aqui e colocou o maior terror, tipo, não, a gente tem que ir agora pro hospital, porque lá na roça onde eu morava, quando a bolsa estourava, os bezerrinhos nasciam. Então meu pai me comparou uma vaca neste momento maravilhoso da minha vida, mas o que vai ser uma história muito legal pra contar pra Luna quando ela estiver mais velha, entendeu? E aí ele começou a falar essas coisas e eu sabia que não era assim. Quem me dera se tivesse sido assim. Mas, como eu já comecei a ter contração, eu comecei a ficar com uma dor e na minha cabeça que ela já era uma dor muito grande. Então, eu resolvi tomar um banho, relaxar e aí nós fomos pro hospital. Quando chegou lá, a enfermeira pediu que eu colocasse um absorvente e andasse um pouco e voltasse meia hora para poder ver se realmente a bolsa tinha estourado, se o absorvente estava molhado. Só que em 5 minutos o absorvente assim já estava molhado, porque estava realmente saindo bastante água. Daí ela fez o toque, eu estava só com 1 centímetro de dilatação naquela hora. E aí eles resolveram me internar. Então eu saí ainda do hospital nessa hora, eu fui tomar um café. E aí eu retornei
E aí eles me colocaram, na verdade, numa sala de medicação. E eu já tava assim, uma dor na minha cabeça, tipo, era uma dor muito forte. Só que ela vinha com um espaço até bom, tipo, entre uma contração e outra. Eu não vou conseguir lembrar agora, mas era um espaço bem que eu conseguia respirar, eu conseguia conversar bem. Assim que eu fui pra essa sala de medicação que eu tava desse jeito, eles me deram um remédio que fez a minha dor ficar, tipo, bem menor. Só que eu não sei, eu acho que isso atrapalhou um pouco. Deu meio-dia, eu almocei e quando foi 3 horas da tarde, eles fizeram novamente um toque e eu só tinha dilatado 3 centímetros ao longo do dia inteiro. Daí eles me tiraram daquela sala de medicação, me levaram para uma outra sala, eu troquei minha roupa, vesti a roupa do hospital e aí sim eu fiquei deitadinha lá, bonitinha, e eles me colocaram na ocitocina. Nessa hora da ocitocina, eu queria ajudar. E aí eu pedi que eu pudesse andar ali no hospital e eu comecei a andar para ver se eu ajudava ela. Então eu andava, eu fazia agachamento. Quando foi 8 horas da noite, eles fizeram novamente um outro toque em mim e eu tava só com 4 centímetros de dilatação. E nessa hora o tampão mucoso começou a sair. E aí começou a sair ali bastante mesmo. Eu já não queria mais andar, eu não tava mais em condições, eu queria ficar deitada. Mas assim, conseguia conversar. Meu marido sempre estava ali, perguntando se eu precisava de alguma coisa. E aí eu só queria ficar quieta e ficar com aquela dor, me concentrando, conversando bastante com a Luna, também conversando com a minha mãe, que estava aflita, né, porque não estava comigo, o meu pai. Eu tentava ali tranquilizar todo mundo e estava tentando me tranquilizar também, porque essa hora, as pessoas que estavam internadas, que foram internadas comigo, a maioria já tinham ganhado os bebês, e eu tava ali. E eu senti que a equipe desse primeiro dia, ela não foi uma equipe que me ajudou muito. Eles só passavam no quarto pra realmente fazer o toque, mas eles não falavam assim, não me davam dicas do que eu podia fazer pra poder ajudar. O que eu fiz foi porque eu realmente tinha estudado durante a gestação e sabia que iria ser uma coisa boa ao longo do meu parto, mas eles não fizeram nada assim pra poder me ajudar. Eu jantei bonitinho e, sinceramente, essa foi a minha última refeição, porque eu jantei era umas 8 e pouco assim da noite e eu comecei a ficar um pouco desesperada. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu não queria mais tomar água e eu não queria mais comer mais nada, porque caso eu tivesse que ter uma cesárea, eu já queria estar pronta. Quando deu 10 horas, realmente a minha dor começou a aumentar bastante. Eu comecei a ficar muito aflita. E o meu marido também. E aí ele começou a perguntar os enfermeiros, a médica, se eles podiam fazer alguma coisa por mim. E eles não faziam nada. Eu fiquei naquela ocitocina que eles tinham me colocado às 4 horas da tarde. Eu ainda tava naquela ocitocina. Realmente, sabe aquela goteirinha? Eu regulei para que ela caísse menos, porque começou a doer muito, mas ela não tava me ajudando em nada. E eu vi que tinha uma bola de pilates no quarto. Eu pedi meu marido que pegasse essa bola de pilates e sentei e comecei a fazer alguns exercícios também que eu tinha visto. E comecei a ficar ali naquela bola o máximo de tempo que eu pude. A dor ali só ia aumentando. E quando vinha a contração, eu já não conseguia fazer mais nada. Eu parava e apertava o que estava ali na minha frente. Quando deu umas 3 horas da manhã, eles vieram fazer um novo toque. Veio uma pessoa diferente fazer o toque em mim. Essa pessoa fez o toque e disse que eu tava com 7 centímetros de dilatação, o que me deixou muito aliviada, porque eu pensei, então agora falta pouco, a gente já tá na reta final. E aí eu resolvi tomar um banho, porque a dor, ela já era uma dor bem considerável, e deixei a água ali cair nas costas e realmente pra mim fez muito efeito, me deixou muito mais relaxada, e quando eu tava ali a minha dor diminuiu, não sei se foi porque realmente eu consegui relaxar ali durante o banho, então fiquei ali bastante tempo e depois voltei pro quarto. Só que quando foi 5 horas da manhã, veio a outra pessoa fazer o toque em mim de novo. Essa pessoa disse que eu tava com 6 centímetros de dilatação. Na hora que ele me falou isso, eu entrei em desespero,
Porque como assim eu tava com 7 centímetros e do nada eu tava com 6 centímetros de novo. Eu comecei a ficar ali muito aflita. Eu já não tava mais conseguindo tranquilizar ninguém. Então, tipo, nessa hora eu mandei um áudio pra minha mãe e eu já tava desesperada porque eu queria que ela nascesse. Eu tava preocupada com ela, porque a minha bolsa tinha estourado há muito tempo. Fora que eu também tava com muita dor e eu só queria ter certeza que tava tudo bem, que tava tudo bem com ela, que eu também iria ficar bem. E eles sempre falando que não tinha o que fazer, que era aquilo mesmo e não faziam nada. Quando foi umas 6 horas, entrou um cara lá, eu acho que ele era médico. E, na verdade, eu não tinha visto esse médico ainda. Mas ele entrou e ele falou, olha, vai trocar a equipe, 7 horas da manhã. E essa equipe que vai entrar, eles vão te ajudar bastante. E aí a gente esperou essa equipe entrar. Quando houve a troca de plantão, veio a médica, né, passando, vendo os pacientes, e daí ela viu quanto tempo que eu tava lá e ela começou a dar esporro em todo mundo. Porque eu já tava lá há muito tempo e que aquilo não podia acontecer. Enfim, falou um monte de coisa. E daí ela falou, olha, ela fez o toque em mim. E daí ela falou que eu tava com 7 centímetros de dilatação naquela hora. E aí ela disse que iria fazer uma cesariana em uma outra pessoa. E que se ela voltasse e eu ainda não tivesse dilatado tudo, ela também iria fazer uma cesariana em mim. E eu, assim, torci pra que eu tivesse dilatado tudo. Porque eu não queria realmente a cesárea. Mesmo cogitando a possibilidade, não era uma coisa que eu gostaria que acontecesse. E aí ela me deixou com uma equipe de parto humanizado. Então essa equipe tinha toda uma estrutura, eles me ajudaram muito, eles fizeram vários exercícios comigo, o Fred me ajudava ao longo dos exercícios. Só que nessa hora eu já tava assim, sem força. Eu lembro que quando a médica voltou, eles me deram algumas injeções. E eu não sei pra que foram aquelas injeções que eles me deram. E eles trocaram também a ocitocina e aumentaram bastante. Então, eu comecei a tomar mais. A dor, ela começou a vir, tipo, num tempo muito curto. Daí eu já não conseguia mais pensar. Eu não queria mais fazer exercício depois, porque era uma dor que eu não queria mais ficar em pé. Eu só queria ficar deitada. E eu tava numa sala. E aí o médico falou, juntou 2 obstetras, depois que a médica voltou, ficaram 2 obstetras comigo, mais o pediatra e mais a equipe de parto humanizado, que era assim, bastante gente. E aí um dos médicos falaram que era bom que eu andasse um pouco, porque eu tinha dilatado, mas a Luna, ela não vinha, entendeu? Tipo, ela não queria passar. Aí eu falei que não queria andar, que não tinha condições, mas ele falou, não, então a gente vai ter que mudar de sala. Eu acho que ele fez isso realmente pra eu ser obrigada a andar. E aí eu fui pra uma outra sala. Quando eu cheguei nessa sala, fiquei ali deitadinha, bonitinha. Gente, já tinha passado muito tempo, eu já não tava mais assim, eu não sabia mais nada de tempo, não tava mais conseguindo, tipo, ter noção das coisas, porque era uma dor muito forte. E comecei a fazer muita força, mesmo sem ter força. A dor vinha cada vez mais forte e eu não senti uma coisa que eu vi em outros relatos de parto, que foi aquela pressão do bebê querendo sair ou do bebê coroando. Eu não senti nada disso, pra ser bem sincera pra vocês. Eu só lembro que a médica ficou na minha frente pra receber a Luna e um médico ficou do meu lado e o pediatra ao lado da médica, pra logo que ela saísse ele pudesse examinar ela, tudo certinho. Eu lembro que a médica olhou pro outro e falou que eles iriam ter que fazer alguma coisa, um termo médico lá. E ela fez episiotomia em mim, que era uma coisa que eu gostaria que não fizesse, mas sinceramente, nessa hora, se falasse que ia me encerrar no meio, eu tava aceitando. E aí ela fez episiotomia e falou essa palavra pro médico e ele empurrou a minha barriga. Ele empurrou, eu fiz força. O Fred disse, nessa hora, ela colocou uma mão assim, tipo, uma mão de cada lado dentro da minha periquita. Pra poder ajudar também a Luna a passar. Fomos nós 3, a médica lá, eu empurrando e o médico empurrando a minha barriga, que também era uma coisa que, óbvio, que eu gostaria que não tivessem feito também. Mas daí ele empurrou e a Luna nasceu. E aí, que quando ela nasceu, que eu vi aquele bebê branquinho, que a gente tava esperando o quê? Uma indiazinha, e ela veio branquíssima. Eu fiquei super aliviada na hora que eu ouvi o chorinho dela. E aí eu vi o pediatra, fez todos os procedimentos ali que tinha que fazer, examinou ela certinho. E aí logo eles vieram
pra eu poder ver. E nessa hora, assim, o Fred já tava chorando, eu já tava chorando. Todo mundo já tava, tipo, super emocionado, as pessoas também do parto humanizado. Eles trouxeram ela pra mim e eu falei com ela, falei, oi filha, eu sou sua mãe, Deus te abençoe. E aí fiquei olhando ali pra ela, que eu não... Gente, sinceramente, quando a criança nasce, é uma coisa muito louca. Em relação à dor, saiu, acabou, sabe? Ela saiu e a dor simplesmente passou. E na hora que você vê ali a sua criancinha na sua frente, é um momento tão assim mágico, que é um momento que é único, assim, é uma coisa muito louca. Você já ama aquela pessoinha antes de você conhecer. E você vê aqueles olhinhos, tudo ali que você imaginou na sua frente. Ai, é muito gostoso. E aí a gente ficou ali um pouquinho e logo depois eles tiraram, levaram ela pra poder dar banho, fazer todas aquelas coisas que eles fazem. Falei com o Fred durante toda a minha gestação, na hora que ela nascer, não interessa o que vai acontecer comigo. Vai atrás dela, não quero saber, não deixa ela sozinha com ninguém, com medo de roubar meu neném. E aí ele foi lá ficar com ela e aí a minha placenta grudou. Olha só que coisa legal, tudo aconteceu comigo. Minha placenta grudou. E aí a médica falou que eu iria continuar sentindo a contração, só que foi uma contração assim, muito tranquila, eu não senti dor, pra falar a verdade. E logo a placenta saiu e ficou tudo bem. Ela me deu uma anestesia, costurou a episiotomia, né? E a episiotomia, ela cicatrizou super rápido. Eu usei Andoba. Se você, mamãe, tiver, use isso, porque é tiro e queda. Tipo, em uma semana eu já tava bem pra caramba. E aí eu comecei a conversar com a médica, perguntar por que tudo aquilo tinha acontecido. E daí ela disse que a Luna estava numa posição errada. Porque o bebê, quando ele sai, ele tá com a boquinha virada pra baixo e aí faz a manobra e vira. Ela não, ela tava com a cabecinha virada pra cima. Então, isso começou a dificultar todo o trabalho de parto porque ela tava na posição errada. Todo o tempo do meu parto, eles vinham ouvir o coração dela e graças a Deus tava sempre tudo bem com ela. E foi isso. Eu também depois descobri que eu estava fazendo força errada, porque você tem que fazer tipo uma força de cocô. E eu não sei que força eu estava fazendo, que o meu olho simplesmente ficou sangue puro. Então, no lugar que é branco no olho, o meu olho ficou sangue. Isso também foi uma coisa que foi bem chato, porque além de toda a dor de ter passado tudo aquilo, eu ainda fiquei com o olho ensanguentado durante uns bons dias pela frente, mas ficou tudo bem. Sinceramente, eu senti muita dor, mas aconteceram várias coisas também que eu não gostaria que tivesse acontecido ao longo do meu parto. Mas eu acredito que as coisas acontecem como tem que acontecer. O importante é que ela nasceu e que ela tem saúde e tá tudo ótimo até hoje. E que eu também fiquei com saúde depois do parto. E pra mim o que importa é isso. Dias depois a minha ficha caiu e eu chorei porque na minha cabeça poderia ter acontecido alguma coisa ruim, não sei. Teve o puerpério, né? Então eu acho que esses pensamentos vieram também por conta do puerpério. E eu fiquei muito triste na hora que a minha ficha caiu depois que tudo passou. Mas eu coloquei na minha cabeça que o principal tava ali, que era ela, e deu tudo certo. Então, que eu iria ficar feliz e ia comemorar muito o nascimento dela. Esse foi o relato do meu parto. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei como fazer esse tipo de vídeo, eu não sei se deu pra entender esse meu parto muito louco. Mas é isso. Um beijão pra todos vocês. Se você é gravidinha, muita sorte aí na sua gravidez, no seu parto. Que Deus abençoe muito vocês. É isso. Me segue no Instagram, se você puder. E beijo e tchau.